Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Um blog criado aí para que a gente possa tirar as dúvidas. Muitas pessoas aí estão com dúvidas e não tem coragem de perguntar para um pastor, para alguém aí que está na obra. Acaba aí não sendo abençoadas e não alcançando aí o propósito a que Deus tem para elas. Vamos abrir aí Mateus 10, 14 e 15. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó das vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja bem, a palavra de Deus, ela fala que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra, para aqueles que não quiserem ouvir as palavras daqueles que Jesus enviar. Ele manda aí sacudir, e no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece hoje em dia é que as pessoas, elas têm que ver o seguinte, que está havendo uma abominação não só nas igrejas, nas vidas das pessoas, e isso vai para a internet e aí vai para o mundo inteiro, assim como abominação para Deus. Agora, vamos abrir aí em Gênesis 2, em Gênesis 18. Vamos ver porque Deus fala em menos rigor para a cidade, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não escuta a palavra dele. Gênesis 18, 20. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Aí Deus falou que ia descer lá. Tem mais aqui, ó, no versículo 19, 13. Os anjos chegaram até Ló e disseram para Ló: nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem se engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. No versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e todas aquelas campinas, e todos os moradores daquela cidade, nascido da terra. 27. E Abraão levantou-se aquele mesmo manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra de campina, e viu, eis que o fumo da terra subiu, como o fumo de uma fornalha, e aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Você vê que era uma cidade que desagradava muito. Eles não serviam a Deus, eles não estavam debaixo da lei de Deus, não estavam. Eles não pisavam no povo de Deus, porque Ló estava lá morando, uma pessoa de Deus estava morando lá. Mas o seu pecado se agravou de tal maneira a qual não tinha mais como Deus permitir aquele povo sobre a terra. Vocês entenderam? Não tinha mais. Era uma abominação terrível, Sodoma e Gomorra. Então, o pecado chegou até Deus. Não, vou destruir sobre a face da terra. Você não vê nesse momento falar que é os inimigos de Deus, do povo de Deus, não. Deus foi lá e destruiu porque era muito abominável a presença dela sobre a terra que Deus criou.
Mas hoje, o mundo que nós vivemos, nesse mundo que nós estamos aqui, né, que você está, que eu estou, tem se tornado uma grande abominação. Imagine aí, muitos homens erraram no passado, mas muitos estão errando hoje, no presente. Então, se você coloca aí, se 100 homens erraram no passado com Deus, e hoje 100 homens eles erram com Deus, o que é pior? Quem está mais no erro? Os dois estão errando. Uma vez eu falei para umas pessoas assim, olha, imagina, tá tendo uma destruição, estoura uma bomba bem longe lá, bem longe, está explodindo e todas as casas ali estão despedaçando. Estão despedaçando e você está ali. E aí você pega o seu celular, ou você pega algo que filma, e você vai começar a filmar. Vai começar a olhar aquela destruição toda. Espera aí. Então para imaginar, se está destruindo toda aquela terra lá embaixo, a destruição, acabando com as casas, e está se aproximando, e vai vir até você, você vai ficar vendo? Você não vai fazer nada para escapar? Você não vai fazer nada para se esconder? Você vai pegar o seu celular e vai ficar filmando? Quer registrar? Então, a destruição pode estar caminhando para a sua vida. Então, esses 100 homens que erram no futuro, eles têm maior culpa. Porque eles têm exemplos de sobra na palavra de Deus. Eles têm exemplos de sobra das pessoas falando de Deus. Eles têm exemplos de sobra das pessoas dizendo que é errado, que é certo. E eles, mesmo assim, permanecem no errado. A mesma coisa, eu vejo um irmão ali na lama. Já vi irmãos caídos mesmo, largaram os caminhos. Então, desde que eu estou nessa caminhada, muitos saíram fora. Muitos. Mas Deus tem me preservado. E aí quer dizer o quê? Hoje eu vejo a vida de muitos, estão lá, nem começaram de novo, estão ainda naquela luta, não sabe se fica na igreja, se sai da igreja, não sabe se entra na igreja, se sai da igreja, porque já não tem mais, eles perderam totalmente, sabe, a noção do que é bom, do que é ruim, resolvem das suas maneiras, se esqueceram de Deus, essa é a verdade. Já não vem Jesus Cristo a resposta para suas aflições. E as pessoas ficam ali filmando, olha, está destruindo um monte de casa, vai chegar a destruição na sua. Se você vê um irmão cair e a vida dele destruir, preste atenção nos caminhos, para você não pegar os mesmos caminhos. Abre aí em Ezequiel 23, para você entender melhor o que a gente está aqui trazendo, que é a palavra de Deus. Ó, gente, não é que é meio pesado o que a gente vai ler, mas é porque ninguém costuma ler o que a gente vai ler. Então às vezes você pode achar assim, nossa, mas é a palavra de Deus, é Deus falando. Esse exemplo aqui é usado por Deus, o próprio Deus vai dar esse exemplo que eu vou ler para vocês. Então, muita gente vai falar que é o diabo, estou lendo coisa que não deve, mas vocês têm que entender que é Deus falando ao profeta. Vamos ler. Ezequiel 23. E veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus peitos, e ali foram apalpados os seus seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Ola e a mais velha Oliba, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto aos seus nomes, Samaria é Ola e Jerusalém é Oliba. E prostituíram-se Ola, sendo minha. Então olha só, havia duas irmãs que se prostituíram na sua mocidade, né? Deus está usando como um exemplo, e foram de Deus, se converteram, foram para a igreja, foram para o templo, adoraram Deus, conheceram o nome de Deus, andaram nos caminhos de Deus e eram dele. Ele falou, foram minha.
Viraram pessoas de Deus. Saíram do mundo e foram para Deus. Para vocês entenderem melhor. Só que Deus falou, e se prostituíram sendo minhas. Você viu que quando você se afasta dos caminhos de Deus, você não deixa de ser de Deus? Mas você está fazendo abominações aos olhos de Deus, porque você é dele. Então agora tudo que você fizer, você está fazendo aos olhos de Deus. E como que fica agora? Tenho sido fiel, Pai, para a palavra. Tenho sido fiel, Pai. Respeitado a tua vontade e observado os teus mandamentos. E prostituíram-se, Ola sendo minha, e enamorou-se de seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos, magistrados, todos os mancebos de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Então você vê que Ola, ela conheceu Deus, foi de Deus, e aí começou a se prostituir sendo de Deus. Foi se deitando com todo mundo que aparecia, se ajuntando a todos que apareciam. Vamos lá, continuando a palavra de Deus. Versículo 9. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorava. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos, suas filhas, mas a ela mataram-na a espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isto, sua irmã Oliba corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que a sua irmã. Você viu? Era irmã, filha da mesma mãe, eram de Deus, só que uma foi e se prostituiu, uma foi e se afastou dos caminhos, começou a se namorar com muitos amantes, e aí Deus os entregou na mão dos amantes delas, que a mataram a espada. Mas a sua irmã, vendo isso aí, a palavra de Deus diz que ela se corrompeu muito mais. Ela fez coisas muito piores aos olhos de Deus. Então você vê o quê? Que Deus permite, às vezes você vê a pessoa caindo mesmo, na podridão mesmo, para que você não venha seguir aquele caminho. Mas às vezes as pessoas vão pelo caminho e falam, não, esse caminho eu não posso ir. Mas aquela pessoa foi e, não notando que aquela pessoa já não é mais, já se foi, já está destruída, ela vai por ali também. E começa a ser pior. Começa a ser pior, gente. Ser pior. E mais aqui a palavra de Deus, no versículo 22. Por isso, ó Oliba, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em redor. Agora você vem lá no versículo 30. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na sua mão. Assim diz o Senhor Jeová, beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, e leva muito. De embriaguez e de flor te encherás, o copo da tua irmã Samaria, é copo de espanto e assolação. Beberá, pois, e se esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová. Então você vê, gente, que a palavra de Deus ela é clara. Se você não der ouvido à palavra de Deus, você está fazendo igual as pessoas no passado fizeram. E Sodoma e Gomorra é com menos rigor
do que para as cidades que se recusarem a ouvir a palavra de Deus. Então eu peço, se aproximem de Deus, busquem a Deus. Não se desviem do caminho, porque você sabe que o caminho leva à perdição. O caminho que é largo, espaçoso, conduz à morte. Não há salvação nesse caminho. Essa é a palavra de Deus. Espero que você tenha meditado. Que se você vê uma pessoa voltar a um caminho que leva à destruição, não vá por aquele caminho. Porque você vai trazer muito mal. Você vai fazer muito mal aos olhos de Deus, mais do que aquela. Porque você está vendo o que ela fez, você está vendo que ela está no caminho errado e você está indo pelo mesmo caminho. E o seu copo você vai receber nas tuas mãos. É fundo e largo, mais largo do que o da sua irmã. Não queira cair nas mãos de Deus, meu irmão, minha irmã. Volte aos caminhos do Senhor. Busque ao Senhor. Deus pode abater de imediato os seus inimigos. Se você se voltar para Ele. Ele pode resgatar a tua alma do inferno. Ele pode te dar novamente a alegria da salvação. Basta obedecer os mandamentos. Obedecer ao Senhor. Voltar aos caminhos de Jesus Cristo. E não ser rebelde aos olhos de Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos. Medite, meu irmão, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar em nome do Senhor. Amém.